Time principal ou sub-20? Qual dos dois você escalaria para o clássico contra o Vasco nesta próxima quarta-feira? Falando sobre Iago, nosso capitão do sub-20, está próximo de deixar o Mengão e se aventurar em terras estrangeiras. Falando sobre Victor Hugo, tudo certo com o time lá do Atlético Mineiro, com aquela galinhada, com o galinheiro, meus amigos. O atleta já se apresentou e, meu irmão, o Flamengo tá recebendo aí uma farpela milionária. Falando sobre Paquetá, trarei novas informações, novidades sobre o caso. E Gerson, mesmo, o Gerson tá tomando uma pancada na cara com o processo que o Flamengo já encomendou com um dos melhores. Falarei sobre isso e muitas outras coisas no dia de hoje, mas antes de seguir, eu preciso te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais, mas eu preciso que você curta o vídeo, se não é inscrito, se inscreva, meu irmão. E aí, é claro, compartilhar, comentar, algo a mais. Se você puder fazer, faça. Mas os outros dois não pode deixar de fazer. Por aqui, nesse canal, passam muitas e muitas pessoas por dia, milhares de pessoas que não se inscrevem no canal. O camarada vê o vídeo hoje, vê amanhã, ele acha até que está inscrito, porque o YouTube notifica, mas ele não está inscrito. Vê aí se você está inscrito. Se não está, se inscreva no canal. E vamos começar o nosso dia com as nossas notícias. Lembrando que nós amamos muito o Flamengo, é a nossa razão. Vamos lá, sem mais delongas. Meus amigos, esse início de campeonato carioca acendeu o sinal de alerta no Flamengo. Com 3 jogos disputados, nenhuma vitória e apenas 1 ponto somado no grupo B, o clube vive um cenário bem incômodo ao terminar a rodada na última colocação da chave. Só para te lembrar, tá? O Flamengo não estava na última posição, mas após a vitória do Maricá em cima da Portuguesa, o Flamengo foi jogado, né, no seu grupo para a última colocação e tá ali, ó, né, figurando entre aqueles dois do nosso grupo vermelhos que poderão, se continuar nessa condição, se enfrentar os outros dois do grupo A. E aí, meu irmão, aquele famoso quadrangular para lutar contra o rebaixamento. Ah, meu Deus do céu. Aí a gente fica louco, né? O Flamengo vivendo uma situação dessa, o desempenho abaixo do esperado colocou o planejamento do estadual em debate nos bastidores, gente. Você tá achando o quê? Que só a gente que discute isso? Internamente também. O foco do clube segue totalmente voltado para as competições prioritárias de 2026, como a estreia aí, né, no Brasileirão e a disputa também da Supercopa do Brasil, que o Flamengo vai fazer contra o Corinthians no dia 1º. Por isso, a ideia inicial é não ceder à pressão dos resultados ruins no Carioca, apenas para corrigir aí o cenário imediato da competição estadual. Apesar disso, o contexto exige atenção. Internamente, o Flamengo trata o risco de cair para o quadrangular contra o rebaixamento como um limite. Caso a situação se agrave, o planejamento pode ser revisto, inclusive com a possibilidade de integrar jogadores do elenco principal antes mesmo do previsto. Com isso, o Flamengo entra em uma semana decisiva pressionado pelos resultados, mas ainda tenta equilibrar o planejamento do longo prazo com a necessidade de reação no Carioca. E aí, falando assim, gente, né, sobre o Vasco e Flamengo, que vai ocorrer na próxima quarta-feira, rapaz, o Flamengo vai precisar realmente ter cuidado. Ter cuidado porque teve jogador poupado no último jogo do Vasco, teve declaração de goleiro falando sobre esse clássico. Então o Flamengo tem que ter cuidado, porque eu acho que o Vasco vai querer vir para esse jogo, sabendo que o Flamengo vai jogar aí com o time provavelmente sub-20, o Vasco vai querer meter-lhe uma goleada, devolver aqueles 6-0. Falando sobre o clássico entre Flamengo e Vasco, válido pelo Campeonato Carioca, esse já começa a ganhar contornos importantes fora de campo. Do lado vascaíno, o técnico Fernando Diniz confirmou que vai utilizar força máxima contra o Flamengo. Após poupar titulares no empate sem gols contra o Nova Iguaçu, o treinador afirmou que a tendência é o retorno do time
principal para o duelo de quarta-feira, agora, né, no Maracanã. Com isso, jogadores como Felipe Coutinho voltam a ficar à disposição. Já a situação de Ryan ainda é incerta, já que o atacante pode não atuar caso o Vasco avance em uma possível negociação com o Bournemouth, né, da Inglaterra. Mesmo assim, a expectativa em São Januário é de um Vasco mais forte e competitivo no clássico. Tô falando, o Flamengo precisa tomar uma goleada de 6-0 no Vasco, aí também tá sacanagem. Aí não dá, né? Pô, fica difícil. Por outro lado, o Vasco chega com um desfalque importante já confirmado. O clube anunciou a venda do atacante Pablo Verrete para o Cerro Porteño do Paraguai. O jogador, que estava no clube desde 2023, assinou o contrato até 2028 e não enfrenta o Flamengo no Carioca, nesse clássico, né? E aí, esse clima, né, também foi reforçado, clima de clássico pesado, foi reforçado pelas últimas declarações do goleiro Léo Jardim. Após a última partida, ele destacou que o confronto será difícil, independentemente do time que o Flamengo colocar em campo, e garantiu que o elenco vascaíno vai se preparar intensamente para buscar a vitória. Já do lado do Flamengo, a decisão já está tomada. Mesmo com apenas um ponto conquistado em 3 jogos e um início ruim no estadual, o Flamengo vai manter o planejamento e utilizar a equipe sub-20 contra Vasco e Fluminense. A agenda oficial do clube confirmou treino, gente, no elenco profissional no Ninho do Urubu no mesmo dia do clássico, o que de fato inviabiliza qualquer participação do time principal na partida. Internamente, a diretoria entende que o grupo profissional ainda não atingiu a condição física ideal e prefere não antecipar a estreia para não comprometer, é claro, o planejamento da temporada. O foco do Flamengo segue totalmente voltado para o início do Brasileirão e para a disputa da Supercopa do Brasil. E eu te faço uma pergunta, gente. Flamengo tá certo ou errado nisso? Tem que jogar com o time sub-20 contra o Vasco, contra o Fluminense? O que você acha disso? O Vasco vai entrar com certeza reforçado, doido para dar uma sacolada no Flamengo. O Flamengo tá ali na última colocação no seu grupo. Os 2 do grupo A com os 2 do grupo B formam um quadrangular. Você já sabe disso. Um joga com o outro ali e o último vai ser rebaixado. Muito provavelmente o Flamengo não vai passar por essa situação. A gente acredita, né? Mas contra Vasco e Fluminense, você colocaria parte do time? Botaria os jogadores que quase não tem minutagem, botaria para reforçar esse time? Ou vamos seguir o planejamento do elenco principal sem utilizá-los no Campeonato Carioca? Eu gostaria de saber da sua opinião. E o Vitor Hugo já foi. E quem está próximo de ir agora é o Iago. Vamos falar sobre esses 2 jogadores nesse bloquinho de notícias. Vamos lá? O Flamengo está muito próximo de concretizar a venda do zagueiro Iago, uma das principais revelações recentes do clube para o futebol internacional. O garoto está indo embora pro estrangeiro. Titular e capitão do time alternativo desde o início do Campeonato Carioca, o defensor de apenas 20 anos negocia a saída para o Orlando City dos Estados Unidos e pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa rubro-negra. Iago, meu amigo, estourou a idade limite das categorias de base, o que coloca o Flamengo diante de uma decisão inevitável: integrar o jogador ao elenco profissional ou negociá-lo, gente. E parece que o Flamengo está optando aí por negociar o jogador, né? Não adianta ele ficar também para não ter espaço. Apesar de uma proposta de renovação ter sido colocado na mesa, a falta de perspectiva de oportunidade no time principal, comandado por Felipe Luiz, pesou de forma decisiva para a escolha da saída como o melhor caminho para ambas as partes. Mesmo sem grande espaço no profissional, o zagueiro sempre foi muito valorizado internamente pela força física, bom posicionamento defensivo e principalmente pela capacidade de decidir em bolas aéreas.
Essas características fizeram, é claro, com que clubes da Europa e até da Arábia Saudita sondassem a situação do atleta. No entanto, foi a proposta do Orlando City apresentada na última semana que avançou de forma mais concreta. A negociação agora depende apenas do aval final do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que retorna de viagem para se reunir com o diretor José Boto e bater o martelo. Teve jeito, né? Infelizmente o Iago tá indo embora. A trajetória de Iago no Flamengo é marcada por protagonismo nas categorias de base. Capitão em praticamente todas as equipes que passou, o zagueiro coleciona títulos importantes. É muita coisa, gente. São 2 mundiais sub-20, 2 Libertadores da categoria e o título do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, todos como peça-chave das equipes. Mesmo assim, no profissional, as chances sempre foram escassas e concentradas em partidas com times alternativos. O cara não teve espaço, né? Infelizmente. O único gol de Iago como profissional, inclusive, aconteceu recentemente na estreia do Carioca 2026, quando marcou de cabeça nos minutos finais e garantiu o empate contra a Portuguesa, lá em Volta Redonda, na casa do jogador, né? Um roteiro parecido com o que já havia vivido na base, quando também decidiu uma final do Mundial Sub-20 contra o Barcelona no Maracanã. Enquanto define o futuro, o zagueiro segue integrado ao elenco alternativo e deve atuar no clássico contra o Vasco nesta quarta-feira no Maracanã. Paralelamente a isso, vamos agora falar sobre Vitor Hugo, irmão. O Flamengo confirmou mais uma movimentação importante envolvendo atletas formados no Ninho do Urubu. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação do volante Vitor Hugo, que estava emprestado ao Peixe, ao Santos. O clube mineiro adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador por 2,5 milhões de dólares em um contrato válido por 5 anos. Olha o Galo aí, irmão. O Galo tirou onda, passou a perna no peixe. Vitor Hugo volta a trabalhar com profissionais que marcaram sua trajetória, como Luiz Carlos Azevedo, responsável por levá-lo ao Flamengo ainda na adolescência, e Jorge Sampaoli, técnico que deu, sequência ao seu trabalho no time profissional rubro-negro. O volante chega como o quinto reforço confirmado do Atlético Mineiro para a temporada de 2026. Revelado pelo Flamengo, Vitor Hugo subiu ao profissional em 2022 e somou 37 partidas com apenas 3 gols e 4 assistências. Antes da venda definitiva, passou por empréstimos no futebol turco e no Santos. Todos os títulos de sua carreira profissional foram conquistados pelo Flamengo, incluindo Libertadores, Brasileirão, Copas do Brasil e Campeonato Carioca. Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre Saul e Juninho Cheche. Fica comigo até o final. O meia Saul Níguez ainda não se representou ao Flamengo e segue na Espanha, onde chamou atenção neste domingo ao aparecer de muletas durante o jogo entre Atlético de Madrid e Alavés. Saul passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo no início deste ano, procedimento que foi necessário após conviver com dores constantes ao longo da temporada de 2025. A operação foi realizada na Espanha com o especialista Nek Van Dijk e explica, é claro, a ausência do meia na representação do elenco principal do Flamengo neste começo da temporada. Mesmo em recuperação, Saul esteve presente no estádio para acompanhar o Atlético de Madrid, clube onde construiu a maior parte da sua carreira. As imagens do jogador utilizando muletas se espalharam rapidamente nas redes sociais, atravessaram o oceano e geraram apreensão na torcida rubro-negra, que aguarda o retorno do atleta ao Rio de Janeiro. De acordo com a programação médica, a recuperação segue dentro do esperado. Saul deve retornar ao Brasil nos próximos dias após a retirada dos pontos e uma nova avaliação clínica. Apesar disso, o meia não estará à disposição nos primeiros compromissos do time principal do Flamengo na temporada, já que ainda passará por um processo gradual de recondicionamento físico. Paralelamente, outro nome ligado ao Flamengo também foi destaque fora do país. O atacante Juninho Cheche, ex-rubro-negro, marcou neste domingo o primeiro gol com a camisa do
Pumas do México e evitou a derrota da equipe em casa pelo campeonato mexicano, gente. No duelo contra o León, Juninho entrou em campo no segundo tempo e precisou de apenas 25 minutos para deixar sua marca. O Pumas perdia por 1-0 desde os minutos iniciais da partida, após o gol aí de Diber Cambindo, e via o adversário controlar jogo até a reta final. Já aos 30 minutos do segundo tempo, Juninho apareceu bem na área. Após cruzamento pelo lado esquerdo, o atacante se antecipou à marcação e cabeceou firme para o fundo do gol, decretando o empate e garantindo um ponto importante para o time da Cidade do México. O Pumas ainda tentou a virada, mas o León conseguiu segurar o resultado até o apito final. O gol foi bastante celebrado pelo clube mexicano, que destacou o lance nas redes sociais. Para Juninho, o momento representa um início, é claro, positivo após a saída do Flamengo. Contratado pelo rubro-negro no início de 2025, junto ao Karabag, né? Eu falei errado. Do Azerbaijão, o atacante disputou 32 partidas e marcou 4 gols, mas acabou perdendo espaço ao longo da temporada. Sem conseguir sequência no elenco rubro-negro, Juninho optou por buscar mais minutos e protagonismo no futebol mexicano. Meus amigos, estamos chegando na parte final do nosso vídeo. Nesse quadro falarei sobre Lucas Paquetá e Gerson. Paquetá que está provavelmente chegando e o Gerson que está sendo processado pelo Flamengo, pelo Malvadão. Vamos aqui para as notícias. O Flamengo negocia a contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham e, além do alto investimento envolvido na operação, pode acabar recebendo um retorno financeiro milionário na própria compra do jogador. Isso acontece por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, que garante ao clube formador uma fatia do valor total da transferência. Eu já falei sobre isso aqui por diversas vezes, né? Paquetá, João Gomes, Vinícius Júnior, então todos esses jogadores formados aqui no clube do Mengão, quando o Flamengo vende já ganham dinheiro, mas as transferências que continuam ocorrendo durante toda a carreira do jogador, o Flamengo continua sendo beneficiado, gente. Como o Paquetá foi formado no Flamengo, o clube tem direito a aproximadamente 4% do montante da negociação. Na prática, o rubro-negro paga o valor integral da transferência ao West Ham e o clube inglês é quem repassa, à FIFA a quantia referente ao mecanismo de solidariedade. Posteriormente, esse valor retorna ao Flamengo em uma lógica semelhante a um cashback. As conversas entre os clubes trabalham com cifras na casa de 35 milhões de euros fixos, cerca de 218 milhões de reais, além de até 7 milhões de euros em bônus, por metas. Caso este modelo seja mantido, o Flamengo teria direito aos 4%, tanto da parte fixa, claro, e da parte também variável, desde que os objetivos previstos em contrato sejam alcançados. Com base nesses números, o retorno inicial para o Flamengo seria de aproximadamente 1,4 milhão de euros, algo em torno de 8,7 milhões de reais. Que cashback é esse, gente? Meu Deus do céu. Com possibilidade, é claro, de aumento caso os bônus entrem no negócio. Enquanto isso, a negociação atual segue avançando, mas ainda depende de definições importantes. O principal entrave está no momento da liberação do jogador, ainda nisso, O West Ham aceita negociar Paquetá, mas tenta mantê-lo no elenco até o fim da temporada europeia, já que luta contra o rebaixamento na Premier League. O Flamengo, por sua vez, insiste na liberação imediata. O desejo do jogador tem peso decisivo. Paquetá comunicou ao clube inglês que quer retornar ao Flamengo e trata essa volta como prioridade na atual janela de transferências. Essa posição fez o West Ham reduzir a resistência inicial e manter as conversas em andamento. E aí, por fim, mudando um pouco de assunto, fora de campo, o Flamengo também se movimenta em outra frente importante. O clube reforçou seu departamento jurídico para conduzir a ação milionária envolvendo Gerson. Para isso, passou a contar com o advogado Leonardo Espíndola como representante aí nesse processo que vai perturbar a vida do Gerson, Espíndola atua pelo Flamengo desde o início do ano e tem passagens pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e pela Casa Civil. A experiência no setor público e em disputas de grande porte pesou na escolha para liderar esse caso.
A ação corre contra Gerson e uma empresa ligada ao pai do jogador, com valor estimado em cerca de 40 milhões de reais. O processo chama atenção por envolver um atleta que foi multicampeão pelo clube e chegou a usar a abraçadeira de capitão antes da saída para o Zenit. Internamente, a avaliação é de que o caso exige uma condução técnica e estratégica, especialmente pelo montante envolvido. A movimentação reforça a postura mais rígida do Flamengo em decisões fora de campo, principalmente quando envolve cifras elevadas. Eu queria saber de você, meus amigos, com relação a Paquetá, vai ou não vai chegar? Parece que sim, né? Tá tudo meio que encaminhado. Proposta final aí vai ficar em torno de 42 milhões de euros. Eu tenho quase certeza que hoje aí, ou amanhã o Flamengo já vai ter alguma resposta. Hoje é segunda-feira, né? E aí, falando sobre Gerson, você concorda com o Flamengo processar o ex-Coringa? Eu tenho certeza que sim. Ele não pensou duas vezes em, após ter pedido para renovar o contrato com aumento salarial, de ir embora do clube. Não deu até hoje uma satisfação para a torcida do Flamengo. Ele não se declarou à torcida nas redes sociais. Eu acho que ele deveria ter sido grato e não foi. Foi lá para o Zenit. Tá tudo certo. É a vida do jogador. Só que, se existe um contrato, esse contrato precisa ser cumprido. E ele não cumpriu o contrato lá de imagem e precisa devolver, sim, esse dinheiro aos cofres rubro-negros. Essa é a minha opinião. Deixa a sua também. Mas é isso, nação, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece muito o nosso trabalho quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal, né, por não ser inscrito. E é isso, a gente continua crescendo, eu continuo motivado, né, em produzir conteúdos com melhor qualidade para vocês. E é isso, a gente vai com certeza aumentando essa família que segue linda, maravilhosa. A família do DNA rubro-negro. É isso. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo. Até o próximo vídeo.